Boa noite, queridos irmãos. Mais uma quarta-feira estamos com vocês, levando a palavra do nosso Senhor. Nós, do Ministério Cristão Fé e Vida, cremos que o Senhor tem usado de várias formas e, em alguns momentos, até nós temos nos sentido felizes por aquilo que o Senhor tem feito por através dessa ferramenta que o Senhor tem nos permitido trabalhar nesses dias, que é o YouTube. Querido, eu gostaria de salientar nesse início de ministração que todas as vezes que recebemos um feedback de cada um daqueles que nos ouvem, dizendo aquilo que tem lhes agradado, sugestões, coisas desse tipo, nós ficamos felizes, porque nós podemos fazer o melhor para você. Nessa quarta-feira eu quero trazer uma palavra, queridos, que eu creio que tem sido pontual para o meu coração. Tenho conversado com alguns irmãos, pessoas que têm trabalhado conosco no sentido de mentoração, no sentido de discipulado. E algo muito sério que Deus tem falado no nosso coração nesse tempo: oração. Oração, querido, é a base para todo o momento que nós tivermos com o nosso Senhor. É um momento de intimidade com Ele. Eu gosto muito de usar a palavra no texto lá de Mateus, capítulo 6, versículo 6, que fala do momento que Jesus está ensinando o povo a orar. E ele diz lá nesse versículo: se você quiser buscar ele, você deve entrar no secreto. E fechando o teu quarto, tu orarás a ele em secreto, e em secreto ele te ouvirá. É interessante que eu ouvia o pastor Pablo alguns dias atrás, e fazem mais ou menos 2, 3 cultos que ele tem falado para os jovens dele sobre essa palavra de oração, a importância dessa palavra. Ele falava que muitas vezes nós entramos no quarto, mas não entramos no secreto do Senhor. Como assim, Miguel? Na verdade, querido, muitas vezes nós entramos simplesmente pelo fato de que temos que entrar em um período de oração. Eu quero falar com você que faz parte do grupo de oração que tem sido feito à noite, das 11 às 6 da manhã. Não adianta de nada nós orarmos simplesmente porque temos que orar, ou pensar que um irmão está orando e por isso nós deixamos de orar. Não, nós temos que levar a sério, querido. Nós temos que levar a sério aquilo que é o nosso momento de intimidade. Óbvio, querido, apesar dessa oração ser uma oração coletiva, porque é a igreja que tem desenvolvido esse trabalho, esse programa, muitos podem pensar que esse é o momento deles diante do Senhor. Mas não, querido. Esse é o momento da igreja. É o momento que a igreja achou, de alguma forma, o Senhor mostrou, melhor falando, para que nós estivéssemos orando e buscando pela igreja. Então, querido, todas as vezes que você é do grupo de oração e você tiver a tendência em relaxar a sua vida individual, isso mesmo, vida individual de oração, você tem que começar a pensar: meu Deus, que tipo de relação eu estou tendo com meu Deus? Eu tenho lido um livro, querido, que eu quero indicar para você. Ele vai estar na descrição desse vídeo. E até, inclusive, eu consegui achar ele por um valor muito barato e também o envio dele de uma forma muito barata. Um livro que nós adquirimos há alguns meses atrás, no valor, na pré-venda dele, de R$ 30. Com o frete, em algumas lojas, chegou a 40 e poucos reais para trazer esse livro. Agora ele está por um valor mínimo. E eu não estou fazendo propaganda, eu não vou ganhar dinheiro com isso, mas é um livro que a gente precisa ler, porque a gente precisa, nós precisamos trabalhar isso como igreja. Cultura de oração, de um irmão lá do Rio de Janeiro chamado Michel Duque. Queridos, é um livro essencial para nós lermos. Por quê? Porque ele trata de algo muito sério, e eu quero embasar isso na palavra. E eu quero trazer um texto para você lá em Marcos, capítulo 11, versículo 15. Diz assim: chegaram, pois, a Jerusalém, e entrando eles no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém atravessasse o templo levando qualquer utensílio. E ensinava-lhes, dizendo: não está escrito: é minha casa
a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós, porém, tendes feito ela um covil de salteadores. E algumas vezes, querido, quando nós lemos esse texto, nós pensamos, Jesus estava batendo na religião, Jesus estava batendo no sistema, temos que sair do sistema, há muitas coisas erradas. Querido, pontuemos. Como tem sido a nossa vida de oração? 3 perguntas rápidas. Como tem sido a tua vida de oração individual? Como tem sido a tua vida de oração com a tua família? E como tem sido a tua vida de oração como igreja? Queridos, não adianta de nada nós olharmos que Jesus ele entrou no templo e expulsou os cambistas e nós pensamos, puxa, que bom, hoje nós não somos cambistas, não temos a troca de moeda assim. Mas muitas vezes a nossa oração ela é muito mais embasada naquilo que nós queremos ganhar do Senhor do que daquilo que nós queremos conhecê-lo. E quando esse texto de Mateus 6 ele fala de intimidade com o Senhor, ele está falando de algo que não é para mim receber de volta. Há um pastor que diz isso. Tudo aquilo que é cobrado no quarto não é santo. Pelo contrário, é prostituição. E muitas vezes, querido, nós temos usado da nossa oração só para dizer, Senhor, eu quero, e não vamos para diante dele para ouvir aquilo que ele tem para cada um de nós. Então, nessa noite, querido, que é uma quarta-feira, que é um dia de culto ao Senhor, eu quero trazer esse culto, querido, para nós orarmos. Em primeiro lugar, querido, a tua oração individual, a oração que você vai e fala com o Senhor, que você vai e diz para Ele aquilo que está no teu coração, tuas preocupações, teus problemas. Até aqui eu não disse aquilo que eu necessito, porque a própria palavra diz que o Senhor sabe daquilo que necessitamos. E se Ele sabe daquilo que necessitamos, por que Ele quer que nós estejamos orando para Ele? E isso você já ouviu dezenas de vezes em dezenas de pregações, que nós devemos orar. Porque Ele quer nos conhecer por através daquilo que nós expressamos com o nosso falar para Ele, querido. Nossa vida individual de oração. Nossa vida individual de oração vai nos levar a buscar as pessoas da nossa família, sim. Porque o primeiro lugar, querido, a ser construído, vamos dizer, em uma vida cristã, o primeiro lugar, fora o nosso coração, óbvio, é a nossa família. É quando nós começamos a fazer diferença para a nossa família. E às vezes nós erramos aqui também, e eu precisaria de muitas horas para falar de tudo isso, queridos. Muitas vezes nós erramos porque nós queremos, e eu sou uma testemunha terrível sobre isso, quando jovem, quando eu comecei a falar do evangelho para minha família, eu recebi o evangelho em primeiro lugar, eu queria levar o evangelho de uma forma como se eu estivesse enfiando, e é um termo feio, mas era assim, enfiando goela abaixo daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, daquilo que eu conduzia. E não é assim. É pelo testemunho, mas não é pelo testemunho de ações no sentido de que daqui a pouco eu troco a minha forma de vestir, eu troco a minha forma de falar, mas eu não troco a minha forma de ser. E a forma de ser para poder ser trocada é só através da oração, querido. É através de uma busca diária diante do Senhor, falando com Ele, confessando a Ele os pecados. E automaticamente o Espírito Santo trabalhando no nosso coração para que esses pecados eles não tenham mais amarras sobre a nossa vida e nós sejamos totalmente libertos. Romanos 8 diz isso, né? Diz que nenhuma condenação há mais para os que estão, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ora, como eu vou estar em Cristo se eu não estiver com Ele, na intimidade, se eu não conhecer Ele? Então, em primeiro lugar, querido, eu quero embasar, como se eu tivesse uma caneta agora para grifar isso que eu estou falando, dizendo assim, você tem que ter uma vida de oração individual. Você tem que ter, em segundo lugar, uma vida de oração com a sua família. E em terceiro lugar, a nossa igreja, nós como igreja, nós como grupo, nós como pessoas, nós temos que interceder. Nós temos que interceder, por exemplo, sobre essa pandemia, tantas coisas distorcidas, tantas coisas que são faladas por A, por B, e aí se escolhe um lado e se esquece que o lado verdadeiro que nós tínhamos que estar é com Cristo. Para que as pessoas, por acaso, que conhecemos e que estiverem com algum problema, nós possamos orar e haja unção na nossa oração
para qualquer evento de cura, manifestação do poder de Deus, mas haja também discernimento do Espírito, querido, para saber aquilo que é certo e que não é certo. Essa oração, ela é tomada quando o corpo, Efésios fala isso, que o corpo de Cristo, ele bem articulado, ele faz diferença, querido. E muitas vezes nós não entendemos isso e nós continuamos errando porque a nossa oração, ela é muito básica. Entenda o que eu quero falar e aí eu quero salientar isso, querido. Eu quero salientar que a minha vida individual de oração fala quem eu sou. A minha vida de oração como família mostra para os outros lá fora quem eu sou. O pastor Pablo trouxe uma narrativa muito interessante esses dias de que alguns homens rabinos judeus, eles estudam muito e esse homem foi prestar uma prova. E quando ele chegou nessa prova, ele foi sabatinado e tudo aquilo que ele falou, os homens que estavam julgando ele disseram muito bom. Terminou e ele disse: ó, vou ser laureado como um homem especial na minha religião. Eles disseram: não, a tua prova ainda não terminou. Tem mais uma parte da tua prova. Chamaram os filhos daquele homem. E da mesma forma que aquele homem foi sabatinado, foi feita uma prova em cima dele, eles perguntaram várias questões para os filhos dele. Porque, em primeiro lugar, a característica que eu vou ter como uma pessoa que estou sendo convertida ou transformada ou trazida para um novo tempo, para uma nova forma de pensar, por um novo padrão de pensamento, como você queira, Romanos capítulo 12 diz, transformai-os pela renovação da vossa mente. Então, tudo isso vai mostrar, quem vai mostrar isso? A nossa família. A nossa família, aqueles que estão perto de nós. E aí, queridos, entra a importância da oração como família. Muitos de nós, pastores da minha geração, nós pecamos nesse sentido, por quê? Porque nós pensávamos que correr para a igreja, fazer vários cultos, fazer vários moveres proféticos, isso traria algo sobre a nossa vida e moveria sobre a nossa família. Não. Nós esquecemos de estar em casa. Nós esquecemos muitas vezes de cuidar dos nossos. Nós esquecemos de brincar com os nossos filhos. Nós esquecemos de ensiná-los. E isso trouxe, queridos, uma das maiores dificuldades que nós temos hoje como igreja. Eu falava isso no domingo. A diferença entre crente, evangélico e cristão. Hoje nós temos crentes, muitas pessoas que soletram, declaram textos da Bíblia, vários textos, mas não tem eles no coração. Há outras pessoas que se dizem evangélicos e defendem uma bandeira e também não tem nada de Cristo no conduzir dele. Mas quando eu sou cristão, eu sou um pequeno Cristo e eu começo a observar a Escritura de Deus, os mandatos de Deus, como Mateus 5, como Mateus 6, como Mateus 7, como o texto lá de Mateus também, que João Batista foi questionado e ele fala sobre alguns atributos de um verdadeiro cristão, porque ele era o precursor, então ele trouxe uma forma nova de pensar. Ele começou a colocar essa forma de pensar, melhor falando. Então, dentro da família e dentro da igreja, querido, eu vou mostrar aquilo que eu estou vivendo como pessoa. Olha só, Isaías capítulo 56 diz que o profeta ele começa a falar e ele começa a dizer sobre um mover que viria por através do Messias. E ele transformaria o templo em uma casa de oração para todas as nações. Essa casa de oração para todas as nações é a igreja hoje. E a igreja ela não pode se distanciar desse mover que Deus deu para ela. Oração. A igreja ela tem que ensinar, e aqui eu quero salientar algo, querido. Nós estamos no nosso canal do YouTube, nós estamos com um trabalho muito legal, dirigido pelo pessoal de Santa Rosa, a pastora Bruna está à frente, a Carol, o pastor Marcos Davi. Eu estou ajudando naquilo que posso, as meninas lá e os rapazes que fazem a parte daí de vídeo. Nós estamos trabalhando, a partir dessa semana, começamos a trabalhar com a escola de capacitação. Ensino da palavra, exaustivo para que nós venhamos ter uma identidade como igreja.
É importante. Se você quiser, você pode acessar no próprio canal. Nós temos essas aulas aqui, querido. Já temos a aula 1 e semana que vem provavelmente já vamos estar com outra aula e assim na sequência, queridos. Para que tudo isso, queridos? Para criar um modelo verdadeiro de igreja. E eu tenho total certeza que quando eu digo que o modelo total de igreja, ele vem nos ensinar de uma igreja para o tempo do fim. E aí cabe um ponto aqui, queridos. Quando eu falo igreja do tempo do fim, queridos, não é que eu entenda que essa pandemia está sendo o final dos tempos. Não. A palavra lá em Mateus 24 diz que esse é o início, né? Que muitas dessas coisas que aconteceriam, rumores de guerra, países contra países, doenças, coisas desse tipo, que isso era o início das dores. Eu creio que faz muito que nós vivemos o tempo do fim. Há um autor que chega a dizer, querido, que quando Cristo morre na cruz do Calvário, inicia o tempo do fim. Inicia o tempo em que as coisas vão ser transformadas. Então, queridos, a pontualidade disso me remete a algo. Nós temos que cumprir aquilo que foi uma das profecias mais tremendas que o próprio Cristo trouxe. A igreja estava às avessas. Isaías já tinha falado, ela será uma casa e uma casa de oração. Quando Jesus chega e ele, em corpo humano, olha o templo, olha a forma que a igreja estava, ele diz, não, essa não é a forma para se cumprir na totalidade as escrituras. Então precisa ser transformada através do quê? Uma casa de oração para todas as nações. Quero, queridos, nessa noite te incentivar, você que está no período de oração, você que tem estado na madrugada na oração, para que você não ore porque tem que orar, mas que você vá diante de Deus. E aí eu preciso recapitular algumas coisas que eu falei, porque geralmente nesses vídeos eu falo muito rápido, então eu não tenho como, às vezes, esmiuçar algumas coisas. Mas eu quero salientar o que eu falei no início, sobre o grupo de oração. Queridos, a minha vida individual de oração não pode ser a minha vida de oração da madrugada, no sentido do horário em que eu estou responsável por este relógio de oração. Porque esse relógio de oração está dentro do contexto da igreja. Eu tenho que ter meu tempo. Eu tenho que ter meu tempo e o meu tempo tem que ser de qualidade diante do Senhor, de vida individual diante do Senhor. E tenho que ter junto com a minha família também essa oração. E aí a igreja vem em terceiro plano, vamos dizer assim. Mas por que tudo isso, pastor? Porque, queridos, eu quero incentivar você a orar. Eu quero incentivar você a estar fazendo diferença nesse tempo por através da oração. Eu quero incentivar você a buscar ao Senhor. Por um bom tempo, queridos, aqui em Santo Ângelo nós trabalhamos um texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, que falava do Éden. E aqui cabe dizer, quando eu entendo o início, quando eu olho o início, eu posso vislumbrar com maior certeza o final de todas as coisas. A volta de Cristo é a restauração de todas as coisas que estavam no início. E exatamente em Gênesis 2,15 fala que o homem, Adão, o primeiro Adão, foi responsável em cultivar e guardar o jardim. Quando eu oro, eu entendo o padrão de cultivar e guardar. Por quê? Porque quando eu vou para diante do Senhor e eu vejo em mim uma necessidade, uma dificuldade, eu confesso o meu pecado a Ele. A minha oração ela vai crescendo na minha intimidade com Ele, Ele vai trazendo coisas para o meu coração, eu vou compreendendo também pela leitura da palavra, porque você tem que ler a palavra orando para compreender, senão é impossível compreender as Escrituras. E aí quando você vai fazendo esse exercício, o Senhor vai edificando algo em você. É como se tivesse sido plantada uma semente, essa semente ela vai crescendo. Você está cultivando. E você tem que guardar ela. Então eu me remeto a Gênesis novamente quando eu oro. Mas quando eu oro, Apocalipse diz que o Senhor ele vai pegar as taças cheias da oração dos santos. Eu estou falando também de fim. Então oração, queridos,
é algo extremamente necessário para esse tempo que estamos vivendo. Algumas pessoas, elas têm, e aqui parece uma coisa estranha, eu falando num canal do YouTube, eu falando em um momento, fazendo um vídeo, dizer isso para você. Queridos, muitos têm trocado a sua oração para ver uma live ou ver alguma coisa no vídeo. As famílias que estão mais em casa porque não podem trabalhar por alguma situação, alguns eles ficam o dia inteiro na TV e não conseguem parar um pouco e orar com a sua família. Eu quero nessa noite, querido, deixar para você algo. Eu quero deixar para você Mateus capítulo 6, que diz, em primeiro lugar, voltando a esse texto, entra no teu quarto, fecha a porta. Tenta esquecer das coisas que estão lá fora. E ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Há uma versão assim. Eu gosto dessa versão. Não pelo sentido do Senhor mostrar que eu sou bom. Não. Mas para que todos vejam que Cristo mudou o meu viver. A minha forma de ser. A continuação desse texto vai falar e Jesus vai ensinar a oração mais pontual que existe na Bíblia. Porque, na verdade, se você quiser orar salmos, você pode orar salmos. Se você quiser orar provérbios, você pode orar provérbios. Há alguns textos de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, dos profetas menores, Amós, algumas palavras que o simples ler essa palavra é uma oração tremenda. Então, queridos, o texto que o Senhor deixou de uma forma mais precisa como oração, que é a oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6 também, 9, ela diz, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Queridos, é tão importante, querido, nós, como igreja, entendermos que nós estamos fazendo diferença para o tempo adiante, honrando o nome do Senhor, orando essa oração junto. E aí, queridos, eu quero falar para você, bem rapidinho agora no final, sobre um trabalho que vamos começar a fazer. Um trabalho que se chama Minha Casa, Casa de Oração. Bem simples. Queridos, nós vamos pegar o nosso celular e nós vamos ligar para tua casa. Óbvio que eu primeiro vou ligar para você, vou dizer, vou te ligar a tal hora. Agora você vai entender por quê. E pelo WhatsApp, há uma disponibilidade de 4 pessoas fazerem uma videoconferência. E ali, 5 minutos, eu vou chamar, por exemplo, a irmã Nelly, que está nos ouvindo, lá em Porto Xavier, e o nosso amado irmão Regis, lá de Santa Catarina. E vou chamar, deixa eu ver quem, o pastor Marcos Davi, de Santa Rosa. E por um período ali de 5 minutos, rapidinho, pessoas distantes, vamos nos comunicar por através do WhatsApp e vamos fazer uma oração concordando para abençoar a vida uns dos outros. Para que isso, querido? Exercício de oração. Se nós não conseguimos fazer isso de uma forma que nós temos vontade e nos é difícil, vamos exercitar uns com os outros. E vamos criar esse hábito na igreja, e vamos criar esse hábito para as pessoas que nós estamos evangelizando, vamos criar esse hábito, uma forma nova de transmitir o amor de Deus. Vídeo. Cara, eu tô a fim de orar por você, senti no coração que devo orar para você, mas para um pouquinho aqui, eu quero que mais uma pessoa esteja junto, e outra pessoa que é conhecida sua, você ora com ela também. Uma mãe, por exemplo, que tem o filho longe, ora com seu filho. Abençoa o seu filho aonde ele estiver. Isso, queridos, eu creio que é algo que Deus tem colocado no nosso coração. Sermos uma casa de oração para todas as nações. E eu quero dizer para você, querido, Deus ministrou muito forte no nosso coração nos últimos tempos. Em cada lugar que o Ministério Cristão Fé e Vida pisar o pé e instituir uma célula, um culto, um grupo, nós vamos ter uma casa de oração. Para que essa casa de oração fale para o final dos tempos.
para que aquilo que está lá em Gênesis, cultivar e guardar, se perpetue no nosso coração por através da oração, para que quando nós chegamos no tempo do fim e que o nosso Senhor volte sobre nós e Ele reine sobre a terra definitivamente, nós possamos, da mesma forma, continuar cultivando e guardando aquilo que Ele nos deu. Feche teus olhos, querido. Feche teus olhos. Eu quero abençoar a tua vida, eu quero abençoar a tua casa, eu quero, de uma forma especial, pedir que os anjos de Deus, que o amor do Senhor, por através da manifestação do próprio Espírito Santo sobre a tua vida, nesse momento comece a colocar algo especial, como selando a tua casa contra todo o mal, contra tudo o que vem de ruim contra você. Se você sentiu nessa semana alguma opressão, nesse momento eu repreendo em nome de Jesus e oro para que algo bom da parte de Deus venha sobre a tua vida e você tenha um renovo no Espírito Santo de Deus, para que você comece a entender que você tem que voltar para o secreto do Senhor, que você tem que individualmente orar ao Senhor, mas que você tem que chamar a sua família, mesmo que esteja longe, faz uma chamada de áudio, de vídeo, ora por eles. Senhor, ora, eu oro, Senhor, para que haja essa manifestação de vontade no nosso coração. E como igreja, Senhor, nós possamos estar orando e nos fortalecendo para que teu nome, Senhor, seja honrado de uma forma especial sobre nós, para que o teu nome seja grande sobre todos nós, em nome de Jesus. Queridos, quero te incentivar a estar olhando o nosso canal, quero te incentivar também a você convidar outras pessoas para se inscreverem no nosso canal. Essa plataforma, ela veio, veio para ficar, nós vamos trabalhar com ela, nós vamos usar muito, e é importante nós podermos fazer várias coisas que nos é permitido mediante a um número maior de inscritos no canal. Convide pessoas para estarem se inscrevendo. Querido, você que tem sua oferta, seu dízimo, sua primícia ainda, não pôde entregar, faça isso em Santa Rosa, faça isso em Porto Xavier, faça isso em Santo Ângelo, para que nós possamos, querido, cumprir todos os deveres que nós temos nos comprometido, Senhor, diante do Senhor e diante das pessoas às quais nos comprometemos, para que de alguma forma, querido, nós como igreja não sejamos colocados como muitos estão, mas sejamos vistos como aquelas pessoas que fizeram a diferença nesse tempo difícil. Querido, boa noite. Ore ao Senhor e na tua oração diga para Ele: Senhor, eu quero aprender a orar mais a Ti. Que a paz de Cristo esteja contigo, que o amor dele esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, como tem estado sobre toda a igreja. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.